Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma das maiores atrizes que o Brasil tem de televisão e de teatro, Marisa Ratkov, ou simplesmente, carinhosamente, Ratkov. Tudo bem? Tudo ótimo, mais que saudação mais carinhosa. Muito obrigada mesmo. Por nada, você merece. Imagina, imagina. Com que idade você começou a brincar de interpretar em casa? E na escola, você participou de peças de teatro? Perfeitamente, é isso mesmo. A gente começa brincando em casa, né? Eu era bem pequena, eu nem sei te dizer se era com 3, 4 anos, mas com uns 4 anos e pouquinho, eu comecei a assistir a novela Selva de Pedra, e Hum, ali eu tive certeza que eu queria ser atriz. hum. E também fazia o meu irmão atuar comigo. Então eu criava cenas, eu fazia ele vestir alguma roupa. Sabe aquela brincadeira assim? Envolve a família toda, a mãe, o pai tem de assistir. Então eu ia fazendo de conta de verdade e assim eu comecei. Eu aprendi a ler e a escrever antes de ir para a escola. Então, na escola, eu tinha uma facilidade tão grande para decorar texto, para recitar poesia, que eu comecei já com 7 anos. E teatro, aos 11, na escola também, fazendo teatro com as minhas colegas, estudando texto, criando, fazendo música, tudo que você possa imaginar. E fui brincando de fazer teatro até o ensino médio, que na minha época era colegial, e ganhamos prêmio de teatro, o segundo lugar da capital e o primeiro da região, com peça escrita por mim e desenvolvida pela turma, né, de teatro que a gente tinha. Eu levava muito a sério, eu gostava demais. Uhum. Você começou no teatro ou na televisão? E é fácil aprender a ser atriz? É no teatro, comecei no teatro. Olha, para você ter uma ideia, eu desenhei um palco, eu Hum, desenhei os refletores, eu desenhei uma atriz agradecendo os aplausos e eu nunca tinha estado num palco. Isso é hum. coisa mesmo de, sabe? Parece que estava escrito em algum lugar que eu ia seguir essa carreira. E a gente não para de aprender, de estudar, então eu não sei te dizer, é muito difícil. E eu acho que é para a vida toda. Toda vez que eu pegar uma personagem nova, eu vou estar aprendendo do zero. Então, sempre eu vou estar estudando muito. O teatro ensina. O Silvio Santos me perguntava, Ratkov, você gosta de teatro, né? E Solana, eu estava do lado do maior homem da televisão do Brasil e eu nunca pensei em falar, não, Silvio, eu gosto de televisão. Eu falava, Silvio, eu gosto de teatro, porque é onde eu acredito, eu acreditava que é que se formam os atores, os artistas, né? E é difícil, é muito difícil, não é fácil, não. Porque você tem que ter uma vaidade para se exibir e uma humildade para se posicionar. Não sei se você entende. É difícil porque você tem de ser. Se você fizer o papel do bandido, do vilão, você tem de ser o melhor vilão que você puder ser, mas com humildade. Então, você, na verdade, tem de aprender sobre o ser humano, fazer muita pesquisa sobre o ser humano, entender aquilo. Então, você tem de melhorar como ser humano, e eu acho bem difícil de conciliar a vaidade para a exibição pública da vaidade pessoal. Ah, eu fiz um bom trabalho. Não, não é querer ganhar elogio, é querer fazer o melhor que você possa fazer para deixar uma mensagem, senão fica vazio. A arte tem de ser nutritiva, substantiva, ela tem de ajudar a elevar o espírito do homem, a melhorar o seu estado físico, emocional, mental, social. Então, eu acho difícil, bem difícil. Na televisão, quantas novelas você fez e qual personagem você mais gostou de fazer ou que ficou na lembrança da maioria das pessoas, que quando você chegava na rua te chamavam pelo nome da personagem? Olha, eu fiz Cambalacho, da Rede Globo, eu fiz Brasileiros e Brasileiras do SBT,
A novela que eu mais gostei de fazer foi Marisol, porque eu entrei na segunda fase da novela e foi uma delícia ter vários episódios para gravar. E Cúmplices de um Resgate, eu fiz uma participação especial. E por incrível que pareça, eu fui reconhecida no Sul. O meu nome, Ratkov, era muito mais forte no Sul. Talvez porque tem bastante descendentes de russos, de alemães, né? Então, pode ser, não sei, ou pelo sotaque, pelo sobrenome, enfim. Mas aqui em São Paulo, eu fui mais conhecida por teatro, porque eu fiquei 11 anos em cartaz com uma comédia, e eu já estou há mais de 20 anos com um musical infantil. Então, é incrível, mas já me pararam em São Paulo pelo teatro e pela televisão no Sul. Entendi, entendi. Como que foi ser jurada e bailarina dos programas do SBT durante 5 anos? Olha, foi um desafio enorme. Eu era uma menina, recém-saída da escola, com sonhos. Bom, desde os 4 anos eu tinha um sonho de trabalhar como atriz. Eu dava entrevista para repórteres imaginários. Eu tinha, sabe, aquela coisa de ficar dando entrevista quando pequenininha para falar da minha carreira. E ainda bem que você é de verdade, você não é imaginário, né? Eu estou dando entrevista para uma pessoa real. E eu estava lembrando que em 2019 eu também dei algumas entrevistas e eram todas de verdade. Ai, que bom. Mas eu sempre gostei muito de lidar com o público, de falar, de fazer as coisas. Então, assim, é difícil escolher. Acabei me perdendo, né? Você vê, eu fui lá para o passado e acabei me perdendo. Desculpa, quero ser mais objetiva na resposta. Tudo bem, pode ser. Me volta aí a pergunta, que eu acabei me perdendo. Perdão. Como que foi ser jurada e bailarina dos programas do Ah, SBT? então, para não dar tanta volta, foi um desafio, mas foi muito bom, porque assim, o Silvio acreditou muito no meu trabalho, no meu potencial. Eu dava aula de teatro no SESC e ele queria formar um time de estrelas, como ele dizia. Ele queria que a gente cantasse, dançasse, representasse. Quando ele soube que eu escrevia peças de teatro, que eu era professora de teatro, ele falou assim para os diretores na época: tá vendo? Eu bati o olho, é isso, é isso. E eles ficaram todos muito contentes, né? E eu era muito diferente, porque eu era a única que escrevia, que fazia coisas assim, um pouco fora da média, né? Eu sempre me senti um pouco diferente mesmo. Mas foi um desafio no sentido de querer fazer o melhor. E eu era muito menina, eu tinha 20 anos quando eu entrei. Eu era muito jovem, mas eu tinha muita energia, muita vontade de aprender. E aprendi muito, 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 muito. Eu tenho, assim, gratidão por todos os meus colegas de trabalho, pelo patrão, então, nem se fala, porque ele é um homem honradíssimo, digníssimo, correto, ele tem um olho para tudo. Ele dirige a cena, ele dirige quem está dirigindo, ele dirige o calouro, o jurado. Ele, ele é um mestre. Aprendi muita coisa de observar a direção dele. Sabe aquela coisa quando ninguém está olhando um detalhe e ele está olhando? E eu ali. O show de calouros eu gostava de fazer porque às vezes a gente não aparecia, mas eu ficava coladinha no patrão. Se ele precisasse de um lenço, começasse a gotejar suor, eu já estava com o lencinho na mão, ele só olhava, eu já. Isso tudo era uma coisa invisível. Você não aparece fazendo isso. Se ele fizesse assim, era pedindo o microfone de mão. Lá ia Ratkov estender o microfone de mão. De tanto estar ali coladinha nele, ele começou a sentir confiança de quando um jurado precisava se ausentar, sair para gravar, por exemplo, um show, o cara tinha horário, tinha um show no outro estado, tinha que pegar um avião e a gravação demorava, porque um calouro demorava, tinha um problema, afinar a luz, aquela coisa. Foi uma saída ótima, era época de Copa do Mundo, aí o Silvio, cartão vermelho, malandro, sai do júri, Ratkov, entra no lugar. Na verdade, era para não quebrar o fio da meada, não parar a gravação, não interromper, seguir no fluxo, era quase um teatro, Entendo. era maravilhoso.
Só que eu não sabia, né? Eu era muito jovem, então, assim, era um susto quando eu tinha que ir para o júri. Eu não tinha preparo nenhum. Era a Ratkov com a cara e a coragem para fazer 5 minutos, 10 minutos, um programa inteiro. Então, desafiador, desafiador. Você trabalhou no SESC e implantou o projeto Curumim. Qual era a finalidade desse projeto? É um projeto lindo, existe até hoje. Eu era professora de teatro e tinha professores de ciência, de educação artística, educação física. Juntos, nós formávamos uma equipe que complementava o ensino básico dos alunos que iam de manhã na escola, à tarde iam para o SESC ter essas aulas complementares. E eu dei aula lá 1 ano e meio. Foi o mesmo período que eu tive o registro do SESC, logo em seguida eu entrei para a TV, era meio período cada registro em carteira. Minha carteira tem esses 2 registros juntos. E foi desafiador também nesse quesito, porque por 1 ano e meio eu consegui conciliar, depois a gravação na televisão ficou demais, eu quase que gravava direto, então eu tive que escolher. Como eu era muito jovem, eu achei que ser professora de teatro eu poderia deixar para mais tarde. Então eu optei pela televisão, mas o projeto Curumim tinha essa característica de complementar o estudo e o ensino das crianças. Eu dava aula no Sesc Carmo, não sei se você conhece, ali a Praça da Sé, tem a Rua do Carmo, tem o Corpo de Bombeiros e tem a Igrejinha do Carmo, e tem o Sesc Carmo. Atende quem? Crianças, filhos de camelô, filhos das moças que ficam ali pelas ruas à noite, crianças em situação de vulnerabilidade. Então, nós tínhamos uma equipe de crianças assim completamente diferentes. Crianças que vinham com fome, crianças que você percebia a falta de asseio, porque a situação, às vezes, de moradia era precária. Então, eu estou falando de uma coisa em 87, 88, que você imagina que a gente continua tendo de trabalhar a melhoria da nossa qualidade de educação e ensino. Por isso que eu sempre peguei a arte e trabalhei no lado da educação e da cultura, para continuar trabalhando nessa estratégia de a arte ser um elemento de cura, de ensino, de informação positiva, lúdica. Então, aquele projeto foi muito importante e eu carrego um pouco dele para os outros projetos que eu faço. É importante olhar para a criança, é muito importante. Sim. Em 2010, você fez a minissérie policial Bipolar. Inclusive, eu assisti no YouTube e você fez uma vilã super terrível. Aham. Foi difícil construir essa personagem? Olha, eu acho que o mais difícil foi fazer o teste para o filme, porque ele é minissérie, depois virou um filme. Inclusive, eu também estou com essa personagem no filme Touro, do Edu Felistock, né? O premiado Edu Felistock. Eu fiquei muito lisonjeada quando eu fui fazer o teste, porque fiz o meu melhor dentro do possível. Eu detesto teste, vou falar sinceramente. Quando eu tenho que trazer alguém para o grupo de teatro, eu não faço teste. Eu deixo a pessoa em experiência e vamos trabalhando. Vamos trabalhando. Eu não acredito em teste, Solane, eu acredito em vivência, em aprendizado. Porque às Sim. vezes você vai para um teste, você faz o pior da sua vida naqueles 5 minutos e acabou. Sim. E às vezes você faz uma boa cena e você não é tão bom assim, foi sorte. Sim. Mas eu dei sorte, porque ele conseguiu ver uma coisa que ele queria. Ele queria uma branca que fosse do mal, porque é tão estereotipado essa coisa do. O meu tio, eu tive um tio igualzinho você, meu tio Zé, baiano. Eu falo negro, mas eu não sei se é mais por mulato. Para mim não tem diferença. Eu sempre convivi com meu tio Zé e amo de paixão. Para mim não tem negro, índio diferente, gordo, baixo, feio. Para mim todo mundo é gente, né? Sim. Então, quando o Edu me explicou que ele queria colocar aquela personagem para abrir os olhos das pessoas, que existe gente ruim na favela, no condomínio rico, eu fiquei
preocupada em fazer o meu melhor ainda, porque eu precisava atingir aquilo, ser completamente má e mostrar para as pessoas, cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Muito cuidado, você está pondo uma pessoa de aparência agradável, aceitável. Não é isso. As pessoas não são essa capinha. Precisa ir lá dentro, precisa entender quem é lá dentro. E a pessoa era muito má, né? Sim. Nossa, gente, a equipe, no dia que nós gravamos, eles queriam me bater. A minha tia que assistiu, que foi casada com esse meu tio Zé, ele é falecido hoje, ela chorou, ela falou, desliga isso, eu não quero ver. Credo, Marisa, o que você está fazendo? Eu falei, tia, não sou eu, é a Rita. É a Rita da Silva, ela é uma bandida. Não, eu não sou bandida, tia. Teve gente com raiva, porque parecia de verdade. Sim. Trabalhei com o maior cuidado com a pessoa, uma senhora, uma idosa, e em nenhum momento eu a machuquei. Nós combinamos os gestos para que parecesse conforme o ângulo, porque beijo técnico tem isso, viu? Primeira cena que eu fiz na TV foi beijo técnico. E foi técnico, sim, senhor. Tem isso sim, de beijo técnico. Você não precisa fazer uma endoscopia na pessoa, não, tá? Eu sou da moda antiga e é beijo técnico, porque, olha, conforme o ângulo, você faz assim, parece que você está beijando a pessoa e não precisa nem estar perto. Eu combinei com ela de fazer de forma que parecesse que eu a estava maltratando. E um idoso, só de você encostar, você machuca. Imagina bater mesmo e, enfim. Mas foi desafiador. Você vê que tudo é desafiador. Estar vivo é desafiador, né, Solano? Sim. E ainda na cena eu vi Mas que depois ela foi para um bar e um homem que se fingia ser uma sim, pessoa normal foi para sim. prender. Aí o policial, ele foi lá e pegou ela e prendeu. E ela era mulher de um traficante poderoso, né? Tem toda uma história. Eu fiquei até com vontade que tivesse uma continuidade, né? Que o Edu Felistock explorasse essa personagem lá no fundo, o que leva uma pessoa a ser tão má, né? Mas aí seria mais um thriller psicológico do que policial. Mas Sim. eu gostei muito de fazer uma vilã, nunca tinha feito. Nessa proporção, foi bem gostoso de fazer, porque parece uma coisa e é outra, né? A Sim. televisão, o cinema, é pura ilusão, é pura ilusão. Mas o teatro trabalha com isso também. Quando eu estudei teatro, eu estudei com professores da Unicamp, da USP, tivemos palestras com pessoas do mais alto gabarito. Você não pode perder o controle. Não existe isso de, eu sou tomada pelo personagem. Não existe. Porque se a minha personagem está contracenando com a sua personagem, eu tenho que te esganar, te matar asfixiado, por exemplo, eu não posso fazer isso de verdade. Eu não posso fazer isso até você desmaiar sem ar. Nunca. E uma vez no teatro, a gente tinha uma cena mais ou menos assim, e uma atriz pôs o ator em risco. Nossa, o diretor deu uma aula sobre o quanto descontrole é terrível. Eu não fumo cigarro, não uso droga, não gosto de nada que não seja natural. Por quê? O meu corpo é meu instrumento. Eu quero trabalhar até meu último dia de vida. Então, se eu não cuidar disso aqui, que é meu corpo, se eu não dormir, se eu não praticar exercício, se eu não fizer a minha parte, não tem mágica. Eu tenho de ter controle absoluto sobre o meu pensamento, sobre o meu corpo, sobre o meu personagem. Não existe isso de, baixou em mim o personagem, eu saio fazendo. Não, é trabalho. É trabalho. E é pensar, estudar, ensaiar muito, estudar muito, refletir muito sobre o que você vai fazer. Então, assim, quando você perguntou, é difícil o trabalho de ator? É muito difícil. Bem difícil. Mas é muito gratificante quando você responde, consegue corresponder e responder a uma expectativa. Certo. Me fala agora sobre o teatro
Companhia Teatro de Risco, que foi criado em 91. Você é uma das fundadoras? E quantos espetáculos vocês fizeram? Olha, eu quase perco a conta, estava até fazendo as contas disso. Olha, quando eu conheci o Luiz Carlos Ribeiro, que é o diretor da companhia, Hum. em 1990 eu estava num musical, eu estava na televisão e também fazia teatro, fazia as duas coisas. E eu fazia um musical, eu fazia a Marilyn Monroe. A Dulce Damasceno de Brito foi me assistir e ela conheceu a Marilyn de verdade. Ela me deu parabéns porque eu trouxe a Marilyn em cena. Não que eu seja parecida com a Marilyn, mas eu interpretei a Marilyn como era a Marilyn em vida. Eu fiquei muito honrada, né? E nessa época eu conheci o Luiz Carlos e ele falou: "Olha, vou formar um grupo". Prometi ao Plínio Marcos que daria o nome de Teatro de Risco, pelo risco de viver da arte. Ah. E assim ele fez. Começamos os ensaios em 91. Conheci o Luiz em 90. Luiz era da Companhia Estável de Repertório do Antônio Fagundes, tinha trabalhado no SESI, no Teatro Popular do SESI, que fazia teatro de terça a domingo. Ele trabalhou com Boal, Zé Cesso, Amida Haddad, todos os grandes do teatro, Antunes Filho. Então eu ficava assim, nossa, ele me chamou para fazer parte do grupo, né? Em 91 começamos a estudar a história do Brasil. Estudamos, ensaiamos e estreamos em outubro. Então, para você ter uma ideia, em outubro desse ano, completaremos 30 anos de grupo. Então, do início da formação do grupo, eu sou praticamente fundadora com o Luiz Carlos. E a gente ficou 11 anos em cartaz falando do Brasil, numa comédia, as histórias da história do Brasil. Depois fizemos Em Busca do Papai Noel, um musical lindo de viver, lindo, lindo, lindo. A história de brinquedos antigos, resgata cantigas de roda, fala da preservação, né, contra o desperdício das coisas. É lindo o espetáculo. Todo mundo saía chorando, emocionado. E é um espetáculo para Natal. Fizemos já 2 vezes. Fizemos o Da Cabeça aos Pés, Sem Pé nem Cabeça, que é um musical que eu escrevi, que fala sobre alimentação saudável. Também temos 2 projetos premiados. Um que começou com esquetes teatrais, virou peça, depois virou treinamento online sobre não vender cigarro para menor de idade. A Philip Morris que patrocinou e ela acabou fazendo um vídeo treinamento com esse nosso espetáculo, que virou filme online, e ganhou prêmio. Quer dizer, a própria Philip Morris não acreditava que ela estava ganhando um prêmio, e eu fico honrada, porque toda vez que a gente está ou falando de história, ou trabalhando com a criança, ou pedindo para as pessoas, olha, atenção, não venda cigarro para menor de idade, por favor, para não fazer, e tem que trabalhar com o vendedor, com o varejo, né? Então a gente viajou o Brasil falando desse espetáculo, foi bem bacana. E teve um outro premiado também, que o dono do Habib's foi em Nova York, num jantar chiquérrimo, ganhar o prêmio por responsabilidade social, com um espetáculo que eu consegui acertar a mão também, foi um musical chamado Um Show de Sabores, com bonecos, coisa mais linda, Solano. A gente fazia espetáculo todo dia, fizemos inclusive dentro do hospital, para crianças, né? E todo dia a gente estava numa escola fazendo esse espetáculo. Um musical lindo, os bonecos, personagens lá da turma do Habib's, ganhou prêmio, eu fico super honrada. E teve com a Editora Nacional e o IBEP um espetáculo que chama-se Ler é Preciso, dividido em 3 partes. É cinema com teatro, tem Caça ao Tesouro, Fujam Enquanto Há Tempo e Escrever Eu Preciso. Cinema com teatro é uma coisa super diferente e é até meio televisivo, porque acaba virando quase um show de história com perguntas e respostas e cenas projetadas, atores ao vivo. É uma delícia. Mais de 500 mil de estudantes participaram desse projeto e também viajamos bastante. E tem outras peças menores, outros espetáculos menores. Teve um que a gente fez de encomenda por Edgar Poça, sabe a Turma do Balão Mágico? Sim. Nós paramos a Bienal com um espetáculo que eu escrevi, um pocket espetáculo, rádio com imagem, que narrava os livros da coleção O Mágico do Balão.
Gente, quando a gente entrava no ar fazendo esse mini espetáculo, a Bienal vinha abaixo. Era sensacional. Então, assim, esses projetos todos ao longo de 30 anos estão reunidos no nosso site e a gente está tocando, vai seguindo por esse caminho, sempre cultural, artístico, educacional, e vamos ver até onde a gente tem fôlego, né? Porque teatro de risco é o risco de viver da arte, né? Sim. Você também é escritora. Você escreveu livros para crianças e para adultos. E qual foi o livro que mais fez você se sentir realizada? Olha, é um livro que eu tenho bastante, assim, orgulho de ter participado. Foi o livro dos imigrantes bessarabianos, sabe? Os romenos da Moldávia, Hum. da Rússia. Fiz um relato da história da família Ratkov e da família Chernioglu. E o senhor Jorge Kossikov publicou, juntamente com outros relatos. Então, isso foi uma... É como se eu tivesse feito alguma homenagem aos meus avós, né? A esses refugiados aqui do Brasil. Eu me sinto neta e filha, né, da guerra, porque é difícil você deixar seu país, atravessar um oceano e começar do zero. Então, eu tenho muito dessa educação europeia, muito do cuidado, do preservar, usar sempre tudo ao máximo, não desperdiçar. Rasgou a costura, sobrou um pedacinho, usa aquele pedacinho até o fim, não se joga nada fora, tudo é importante. Se a gente tiver um cuidado com todo o nosso entorno, a gente trabalha com o consumismo menor e a valorização maior do que realmente importa. Então, esse livro, para mim, é dos mais importantes. Eu fiz um curso de escrita criativa recente no SESC, Belenzinho, e um dos meus textos entrou no livro, né, de final de curso, então, para mim, é muito bacana. E tem os livros infantis, foram editados 4 títulos, né? E depois teve esse problema, o Brasil não anda muito bem, né, com as livrarias, você vê o movimento de fechar tanta livraria. Uhum. Então, eu só tenho um agora, que eu tenho um contrato, e eu não desisto, eu continuo escrevendo. Minha gaveta está cheia de projetos e livros, e vamos ver para onde que anda. Nem tudo é digital, mas nem tudo mais é físico, então eu continuo arriscando, escrevendo, vamos ver. Tem vários, tem revista também que eu participei, tem artigo publicado. Eu comecei em jornal, eu trabalhei em jornal. É que eu decidi ir para o teatro, mas eu trabalhei um pouquinho em jornal, eu fazia uma coluna embaixo do editorial, eu cobria coletivas de imprensa. Então, assim, o jornalismo, a escrita, esse mundo da escrita é muito precioso para mim. Ficou quanto tempo no jornal? Eu fiquei pouco, eu fiquei alguns meses apenas. Foi na transição da saída do ensino médio para a entrada no SESC. Como eu tinha participado de um concurso de teatro e tinha ganho prêmio, um dos prêmios era fazer o curso de teatro pela Secretaria de Cultura, com professores da Unicamp e da USP. Então, eu, né, desisti do jornalismo para entrar profissionalmente, né, de cabeça no teatro, aprofundar os estudos. E daí entrei para o SESC, entrei para a TV e foi sabe, uma coisa puxa a outra e fui conciliando uma coisa e outra. Certo. Teve alguma personagem que você ainda não interpretou na TV ou teatro e gostaria de fazer? E o porquê? Tem sim. Quando eu fazia a Nina Coquetel na Praça é Nossa, Hum. acabei, o quadro acabou, né? Ele ia sair mesmo, esse quadro. E aí o Carlos Alberto falava assim para mim, Ratkov, eu vou escrever um quadro para você. E às vezes ele ia de domingo falar com o Silvio, era a gravação do Show de Calouros, ele me via e falava, Ratkov, eu ainda não escrevi, mas eu vou escrever um quadro para você. Acabou que eu acabei criando uma personagem e um bordão. Esse eu quero fazer. Esse é para televisão, esse não é para teatro, não é para livro, não é infantil, é um personagem adulto e
Esse eu tenho vontade. Só não posso falar o que é porque é surpresa. Mas é Você vai muito legal. e você vai conseguir Tô fazer? tentando. Tô tentando, tô pensando. Vamos ver. Quem sabe eu faço em teatro se eu não conseguir na televisão, mas o personagem é muito bom, Solano, é muito bom. Ele é adulto, ele é inteligente, ele é cômico e ele faz pensar. E tem um quê político. Então, seria perfeito para os dias de hoje. Tá certo. Mas ele está pronto há muito tempo. Quem Ah, sabe, ó. você tem visto Carlos Alberto depois desses anos todos que você não trabalhou mais? Não vi, não tive, não calhou. Quando eu voltei para gravar, mesmo quando eu fui gravar Cúmplices de um Resgate, não consegui ver todo mundo. Você sabe que tem dias certinhos para cada equipe estar gravando, né? Sim. Há 2 anos eu dei entrevista para uma TV online e ainda encontrei alguns colegas de trabalho remanescentes do SBT. Mas eu não tenho muito contato com as pessoas de lá. Trocou praticamente quase todo mundo. É um ou outro que ainda se mantém, né, da velha guarda. Mas Sim. eu não tenho contatos assim atuais. As coisas modificaram bastante. E eu fui muito para o lado do teatro, né, de projetos. Mas quem sabe, né? Sim. Ele cabe em qualquer programa humorístico. Ah, sim. Caberia, caberia. Cabe sim. E ele sempre se mantém atual. Já tem um tempo que eu criei esse personagem e ele é ótimo. E o que é legal é que eu poderia estar junto com alguma pessoa ou algum artista, porque ele daria esse gancho. É uma personagem que, além dela ter o bordão, ela pode ser a estrela ou a escada, ou fazer as duas coisas. É um gancho bem legal. E olha que eu estou estudando essa coisa da dramaturgia, eu acho que tem tudo para ser um grande sucesso. Tá certo, então, Ratikov, eu gostei muito de conversar com você, foi ótimo. Eu agradeço mais uma vez você ter aceitado o meu convite. Nossa, eu que agradeço você. Você me desculpe por tardar, mas realmente a gente acaba tendo um volume de trabalho imenso. As pessoas imaginam que a gente vai para o teatro e só acontece ali naquela hora. Às vezes são anos preparando um projeto, meses ensaiando, construindo. Então, assim, parece que não tem nada para fazer. É nada. Você faz o tempo inteiro. Então, assim, o tempo é muito precioso. Eu imagino que o seu seja muito precioso. E eu que fiquei com vontade de te entrevistar. Quem é você? Quando que você começou nessa carreira jornalística? Eu falei, olha só, estou com vontade de entrevistar o Solano. Quem sabe? Você ainda, você ainda usa o canal do YouTube? Você tem um canal, né? Então, eu publiquei algumas coisas porque é um caminho, né? Nós somos de teatro e a gente é um pouco refratário a essa coisa do filma e faz online, faz uma live. Quando você faz isso, deixa de ser teatro, vira um cinema, um vídeo, sei lá, Sim. uma coisa ou outra. Teatro é olho no olho ao vivo, isso não tem jeito. Então, a gente acabou publicando algumas coisas, inclusive até a entrevista que eu dei para essa TV online foi também para esse. Mas eu acabei não militando para essa área. Eu até poderia, mas, de novo, o tempo é muito precioso, não consigo me dedicar. Eu gosto de me dedicar às coisas. Então, se eu tivesse um canal que eu falasse periodicamente, eu gostaria de me dedicar. E eu sei que aí eu teria que romper com essa outra parte que não aparece, que é no bastidor, que é a produção dos espetáculos infantis. Olha, eu consegui uma proeza, que é mudar o hábito alimentar de algumas crianças que não chegavam nem perto da cor verde, nem de bala. Passou a comer brócolis, comer de forma saudável, depois que assistiu a peça de teatro. Então, como que eu vou me distanciar disso? Então, Como que eu vou deixar de trabalhar com isso? Então, eu não consigo. Então, eu tenho que entrar um pouquinho para o online, eu tenho que aparecer no Instagram, nem que seja falando, olha, caminhei 5 quilômetros. sim. Eu tenho que estar na vitrine, mas ao mesmo tempo eu sou um produto que não é muito fácil, não é muito digestivo, sabe? Eu não sou o chantilly, eu sou aquela barrinha de cereal sem açúcar, que faz bem, mas não é todo mundo que gosta, né? É.
Não sei se você me entende. Entendo. Mas se você quiser me Mas entrevistar... aí eu fiquei prestando eu fiquei pensando, falei, olha, dá vontade de saber mais, porque eu vejo que você é empenhado nisso, que você, né, gosta disso. Eu tenho te visto aí já há um tempo, e da onde que veio, né? O que que você faz? O que que você realmente, quais são as suas perspectivas, né? E quando eu tiver em cartaz, gostaria de convidá-lo para assistir a peça. É que agora na pandemia tá difícil, né? Sim. Mas ainda vai ter uma oportunidade que eu possa te ver e a gente se conhecer pessoalmente. Tá ótimo, tá ótimo. Você é uma simpatia. Muito Obrigado, você obrigada também. pelo seu carinho, atenção. Eu falo demais. Sem problemas. Sem problemas. E mas é isso, meu querido. Eu vou eu vou despedir de você mostrando a honra de estar aqui, de estar aqui, Uhum. de estar aqui nesse livro maravilhoso do seu Jorge Pocicov, Esse é o livro que você escreveu? que eu ajudei o autor. Olha o tamanho da criança. Sim. Esse aqui é um dos meus infantis. Ai, que Esse bonito, aqui é o bonito. outro. Amizade dos Bichinhos. Esse é Esse bonito, aqui é hein? muito legal, batendo um bolão. Eu gosto demais desse mundo das letras, das palavras, e eu acho que a gente tem uma missão. Se a gente puder construir um mundo melhor, se a gente puder trazer alegria e leveza, mesmo quando a personagem é uma bandida, é para pensar, é para refletir, né? A arte pode te ensinar a pensar e a ser mais feliz, né? Mas Sim, é isso, meu querido. Eu agradeço demais sua atenção e vamos nos falando. certo. Muito obrigado você que aceitou meu convite e obrigado a você também que nos assistiu. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com mais um Sabá Vlog. Até lá. Tchau.